Gente, voltei. Imprevistos acontecem, tive um problema, parou o vídeo no meio. Ainda bem que eu não perdi tudo que eu já havia dito naquele primeiro vídeo. Então, agora, sequência, tá bom? Continuando no segundo parágrafo, em que a Raquel de Queiroz continua relatando, só que agora ela vai falar de um exemplo de metonímia prática, ou seja, a metonímia acontecendo na vida real, né, nas atitudes de pessoas. Então, olha aqui. Faz pouco tempo, por exemplo, dei como ocorrência de metonímia prática. Certa senhora, nossa conhecida, há anos hospedada numa pensão, saiu de repente da casa e passou a ser inimiga mortal da senhoria. Indagada da gente por que aquela inimizade repentina, quando todos sabíamos que a dona da pensão era boa alma, lhe dava injeções, lhe emprestava a bolsa de água quente e a acudia nos seus acessos cardíacos, a ofendida explicou. Então, para ajudar, olha a imagem, né? Essa aqui vivia na pensão, na casa dessa outra, e um belo dia, né, a Raquel de Queiroz vai dar esse exemplo de o que seria uma metonímia prática, né, acontecendo de fato ali na vida das pessoas. Do nada ela quis ir embora, se tornou inimiga da dona da pensão. E aí todo mundo, né, sabíamos da boa alma que era. Perdão, voltando aqui, ó, indagada da gente, quer dizer, quando as pessoas perguntaram, indagar é perguntar. Então, quando as pessoas perguntaram por que daquela inimizade repentina, né, sendo que todo mundo sabia que a dona da pensão era uma ótima pessoa, aliás, dava injeções, emprestava bolsa de água, cuidava dela quando ela tinha acessos cardíacos. Foi aí que essa aqui, a ofendida, explicou. Vamos ver por que ela pegou tanta raiva da dona da pensão. O que eu não perdoo a ela é o telefone. Todo dia o telefone da Copa me chamava. Eu ia ver, era trote. Mas não era ela que dava trote. Não, mas de quem era o telefone? Agora sei de outro caso de metonímia aplicada, que ainda é mais importante, pois se trata do caso de crime. Ah, perdão, deixa eu parar por aqui. Então, olha só, né? Esse episódio que a Raquel de Queiroz explicou como exemplo de metonímia prática. Essa aqui, que morava na pensão, ela ficou com raiva, virou inimiga da dona da pensão. Por quê, né? Quando perguntaram para ela, ela respondeu. O que eu não perdoo a ela é o telefone. Todo dia o telefone da Copa me chamava. Eu ia ver, era trote. Aí as pessoas falaram, mas não era ela que dava trote. Não, mas de quem era o telefone? Perceberam, pessoal? Ela pegou raiva da dona da pensão porque o telefone era dela. Mas não era ela que dava trote, ela não tinha culpa que alguém ligava para essa aqui, a hora que ela pegava no telefone, fazia um trote com ela. Então, isso é um caso de metonímia. Ao invés dela ficar com raiva de uma pessoa que ela nem sabia que era, que ligava para ficar dando trote, ela transferiu a raiva que ela deveria ter por essa pessoa que fala aqui no telefone, ela transferiu a raiva para a dona do telefone. Então, já que você é a dona do telefone, a culpa é tua. Né? E eu aposto que talvez alguém esteja se lembrando de alguma situação parecida. Às vezes acontecem coisas que você não tem nada e a pessoa fala, mas ó, isso aí é teu, então a culpa é sua, né? Então, ela deu um exemplo de metonímia prática. Agora, continuando. Agora sei de outro caso de metonímia aplicada, que ainda é mais importante, pois se trata de caso de crime, relação de causa e efeito, ou mesmo culpar o continente pelo conteúdo. Qualquer dos dois está certo. Assim, pois aconteceu numa cidade do interior. Não conto onde para não dar lugar à maledicência, né? Lá, comentários maldosos. Diga o pecado, mas não diga o pecador. Isso aqui é um ditado popular, né, pessoal? Diga o pecado, mas não diga o pecador. Pois nessa cidade do interior havia um homem. Não era velho, mas pior que velho, porque era gasto. Em moço sofrera de beriberi. Ah lá, ó, é uma doença.
tá bom? Então, em moço, sofrera de beriberi, o que lhe arruinou para sempre o futuro. Tinha as pernas fracas, o peito cansado e asmático, a cor terrosa, o olhar vidrado de doente crônico. Contudo, era homem de algumas posses, casa própria com loja contígua, com loja praticamente junto, né? Próxima à casa, onde instalar o armazém. Vivesse ele no Ceará, o armazém se chamaria bodega. Em Pernambuco, venda. No Pará, mercearia. Em São Paulo, empório. E já que eu não quero designar o local do crime, qualquer nome desse serve. Bodega ou empório era comércio. Quem tem comércio tem dinheiro. De jeito que, apesar de tão mal ajambrado, o que é mal ajambrado? Desarrumado, desajeitado, o nosso homem casou. Justiça se faça que não tentou a Deus com nenhuma beldade, né? Quer dizer, essa palavra apareceu lá naquela atividade de pontuação, né, pessoal, no poeminha, né? O nosso homem casou. Justiça se faça que não tentou a Deus com nenhuma beldade, ou seja, ele se casou, mas ele não ficou lá pedindo para Deus que colocasse uma pessoa bela na vida dele, porque ele sabia de suas condições. Estava lá acabadinho, fraquinho, tá? Casou, mas não ficou lá pedindo para Deus grande mulher muito bonita, não, porque ele sabia que ia ser difícil para ele. Continuando. Não com nenhuma beldade. Procurou moça pobre, magrinha, operária numa oficina de roupas de homem. Diziam até que ela tinha cara de tísica. O que é tísica? Tuberculose. Olha só, cara de pessoa doente também. A tuberculose é uma doença que afeta os pulmões, a pessoa tosse demais, né? Então, diziam até que ela tinha cara de tísica, mas não contava o prezado amigo com os efeitos da boa nutrição no metabolismo feminino. Sei é que a cara de tísica, livrando-se das 8 horas de trabalho à mesa de costura, passando a comer bem, em casa sua, a boa carne fresca, o seu bom tutu, a sua salada de pepino, os doces de lata, as doces laranjas da serra que o marido comprava aos centos para a freguesia, mudou como se fosse encantada. Começou a botar corpo, a aumentar as polegadas nos lugares certos, parece até que estava crescendo. E as cores do rosto, então, ainda mais que com a afluência de dinheiro, deu para se vestir bem, se pintar, ondular cabelo, usar engenho e a arte a fim de aumentar os dotes naturais, pois não sei se contei que de cara mesmo ela não tinha nada de feia. Então, olha só, pessoal, nesse parágrafo aqui, né, em que já entra numa parte que começa a contar aí. Um episódio, uma história de um homem, né, não era velho, mas pior que velho porque ele era gasto. Ele não era velho, mas ele era muito acabadinho. E aí nós vimos o porquê. Porque ele teve uma doença, né, ficou fraquinho, mas ele era uma pessoa de posse, tinha uma loja, ele quis se casar, não pediu lá para Deus grande coisa, mulher muito bela, porque, como eu disse, sabia que ia ser difícil, então ele achou para casar uma mulher que trabalhava numa loja de costura. Acabadinha, cara de tísica, de doente. Só que o que ele não contava era com os efeitos da boa nutrição. Olha que bacana, né? Então, aquela mulher que trabalhava 8 horas diárias, aí passou a comer bem, a se cuidar, a usar roupas melhores, começou a se, né, maquiar, arrumar o cabelo, e até porque, como disse, de rosto, né? Onde que tá? Deixa eu achar o trechinho aqui, porque de cara mesmo ela não tinha nada de feia. Então, ela foi encorpando, ganhando polegadas nos lugares certos. Quer dizer, ela engordou, mas não ficou acima do peso. Ela ficou com um corpinho bonito, ganhou polegadas nos lugares certos. E com um bom trato que o dinheiro estava ali oferecendo, né, o dinheiro do marido, ela se tornou uma bela mulher. Foi só se arrumar porque... de rosto não precisou fazer muita coisa, ela só era mal cuidada, porque ela tinha beleza.
E assim bela, e assim vestida, e assim pintada e formosa, começou a lhe pesar o marido enfermiço, envelhecido antes do tempo, que mal fechava o armazém, tomava a janta de leite, tinha cisma com carne. Pegava o jornal, sentava na cadeira preguiçosa até a hora de ir para a cama. Não queria saber de cinema, nem de futebol, nem sequer de rádio. Até mesmo por amor não se interessava a grande coisa, que aquele corpo franzino, amarelo, não era de pedir amores. Só convivência morna, insossa e té, como se diz em São Paulo. Ela, ó, insossa que falta sal, tá sem graça, e té também, ela, ó, sem sabor, sem gosto. E foi aí que o destino saiu dos seus cuidados e fez a primeira intervenção. Suscitou, apareceu um sargento. Bom, pessoal, eu pedi, né, quando eu pedi para vocês fazerem essa atividade, eu pedi assim, leia o primeiro quadro e faça as questões. Não vai curioso ler a sequência, não, né, que quebra a expectativa. Então, parando aqui, a gente fala, tá. Ela ficou bonita, e aí começou a pesar o marido, né? Ela começou a falar, ai meu Deus, eu tô aqui, esse meu marido desse jeito, não quer saber de nada, fica tomando esse leitinho aí na janta, senta na cadeira, não conversa comigo, não vê um filme, não fala sobre nada, não quer saber de namorar, né? Porque olha que até mesmo por amor não se interessava. Nada. E aí ia deitar. Então imagina para uma mulher que está querendo companhia, né? Toda mulher, e tem homens também, não é verdade, gente? Quer companhia, quer carinho, quer atenção, quer conversa. Quando num casal, um dos lados para de oferecer, né, a companhia, a amizade, o amor, né? Não quer mais saber nem de namorar mais. É o perigo. Aí mora o perigo da pessoa ter, né, acabar se interessando por outra. É só aparecer alguém que dê um pouquinho de atenção, que é um perigo. E foi como terminou. E foi aí que o destino saiu dos seus cuidados e fez a primeira intervenção. Suscitou um sargento. Quem fez a atividade toda já sabe o que aconteceu, não é verdade? Mas vamos lá, hoje vou corrigir com vocês só essa primeira parte. Esse texto de Raquel de Queiroz é um exemplo de gênero narrativo misto, um conto dentro de uma crônica. O texto do quadro 1 pode ser dividido em duas partes, que apresenta características de crônica, porque lá quando ela começou até um certo ponto, nós vamos ver que está com cara de crônica, porque é uma narrativa ligada a fatos do cotidiano. Aparentemente, narra fatos da realidade do autor, no caso, a Raquel de Queiroz, tá bom? E aqui, né, que foi todo esse trecho que a gente leu, então, desse início, nós vamos descobrir até onde está com cara de crônica, que é o momento que a Raquel de Queiroz está lá falando sobre o cotidiano dela, o que aconteceu com ela. De repente, a gente vai ter o conto também. Então, o início do conto, uma narrativa que prepara o leitor para ler a história de um crime, a ser contada pela voz de um narrador observador, né? Na sequência da narrativa criando um suspense. Então, vamos lá. Em relação ao conto dentro da crônica, de Raquel de Queiroz, pelo que leu no quadro 1, responda: onde acontecem os fatos narrados no conto propriamente dito? No conto. Gente, deixa eu só ver. Vamos voltar aqui. Eu vou até grifar para vocês. Desse início aqui. Foi tudo. Aqui era tudo, lembra? A Raquel de Queiroz contando o que aconteceu com ela, que o crítico falou do livro, tal. Aí ela deu um exemplo de metonímia prática. Por que não continua grifando? Aconteceu alguma coisa. Deixa eu começar de novo. Até aqui,
Agora sei de outro caso de metonímia. Gente, até aqui. Agora sei de outro caso de metonímia aplicada, que ainda é mais importante, pois se trata de caso de crime, relação de causa e efeito. Tanana. Até aqui é a crônica. É a Raquel de Queiroz contando um fato do cotidiano. Ela parou, deu exemplo, tá? Eu aconselharia vocês não a grifar tudo, que é muita coisa, mas fazer uma chave aí do lado e escrever. Então, olha, até aqui eu tenho, fazer assim, ó, né? Fazer aquela chave lá do início até aqui. Essa parte não precisava ter grifado, grifou tudo, né? Tudo bem. Tudo isso aqui. Até lá. O que nós temos? A parte da crônica. Então, aqui. A crônica, ok? A partir daqui, assim, pois, aconteceu numa cidade do interior, no conto, não conto onde, para não dar lugar à maledicência. Digo pecado, mas não digo pecador, pois nessa cidade do interior... Então, a partir daqui até terminar, pronto, gente, agora já é uma história. Agora nós temos um conto em que vai aparecer um narrador observador, um narrador que não é personagem, ele apenas conta, né? Ele observa e conta. Aqui, toda essa parte de cima era em primeira pessoa. É a Raquel de Queiroz contando, né? Me ficou na memória, ó, primeira pessoa, tá bom? Dei com uma ocorrência, primeira pessoa. Agora sei de outro caso, eu sei, é primeira pessoa. A partir daqui começa o conto, ok? Então, agora ele perguntou, onde acontecem os fatos narrados no conto? Nessa parte, nessa última parte. Vou também escrever aqui do lado, ó, conto, vocês vão marcar também. Então, aqui é a parte do conto. Assim, tô fazendo coisa errada, não, esse recurso que eu tenho que usar, é esse. Ó. Olha, gente, como eu risco bem. Opa! É horrível! Mas ficou assim, tá bom? Aqui é a parte do conto. E onde acontecem os fatos narrados? Em uma cidade do interior. Tá aqui. Pois, nessa cidade do interior, vamos marcando. Cidade do interior, havia um homem, tananana. Qual a explicação pelo narrador para não identificar precisamente o lugar? Por que ele não quis dizer o nome do lugar? Para não dar lugar à maledicência, né? Para que as pessoas não fiquem falando mal. Assim, pois, aconteceu numa cidade do interior. Ah, estava aqui de novo, né? Eu peguei a de baixo, foi onde eu bati o olho primeiro. Não conto onde, por que ele não quer falar? Para não dar lugar à maledicência. Nossa, gente, eu fico nervosa quando ele grifa o que eu não quero, tá? Não dar lugar à maledicência. Aqui sai um escritinho em cima, não tem problema. Então, por isso que ele não quis falar onde aconteceu. E quais são os personagens do conto? Um homem, que é o marido, e uma mulher, a esposa. E lá no finalzinho, quem que apareceu? Um sargento e um carteiro, tá? Quem são as personagens do conto? Pessoal, eu estou louca? Nós não lemos o conto inteiro. Por enquanto, ainda não apareceu o carteiro, não é verdade? O carteiro vai aparecer, tá? Então, se alguém respondeu só até sargento, porque ó, até aqui apareceu o sargento. Lendo o conto inteiro, nós sabemos que tem o carteiro também, ok? Então, um homem,
uma mulher, que é a esposa, um sargento e o carteiro. Nenhum dos personagens tem nome. 2. O narrador conta que depois do casamento a moça mudou como se fosse encantada. Responda, que mudanças foram essas? O que aconteceu com a moça? Ela botou o corpo, aumentou as polegadas nos lugares certos, ganhou cor no rosto, passou a vestir-se bem, a pintar-se e a ondular o cabelo. Ok? Lembra? Tem no texto certinho. Tá mais ou menos por aqui. Começou a botar corpo, olha só, porque ela mudou-se como se fosse encantada. Começou a botar corpo, aumentar as polegadas nos lugares certos, né? Ó, ele pegou até aqui. Que mais? Passou a vestir-se bem, pintar e ondular cabelo. Tudo bem? Tá aqui a resposta. E qual a causa dessas mudanças? Além de se livrar das 8 horas de trabalho na costura, passou a morar e a comer bem, não é? Qual a causa? Por que ela teve essas mudanças? Porque ela parou de trabalhar muito, tinha um trabalho pesado de costura, né? Não é fácil ficar numa máquina de costura o dia inteiro, e passou a morar e a comer bem. Ok? Quem respondeu com outras palavras, sem problema, querendo dizer isso, é o que vale. Para terminar, o último parágrafo do quadro 1, né? E foi aí que o destino saiu dos seus cuidados e fez a primeira intervenção. Suscitou um sargento, né? Isso marca um limite no desenvolvimento da história. Nesse momento, uma nova personagem é introduzida, um sargento. Por que o aparecimento de um sargento é interpretado como um descuido do destino? Olha só, vamos levantar uma hipótese, né? Então, a hipótese que existe é que a chegada dele romperá com o equilíbrio da situação inicial. Estava tudo bem até agora, vidinha deles lá, daquele jeito. A hora que fala que surgiu um sargento, que isso foi um descuido do destino, fala, vai dar zica, vai dar problema, né? Então, rompe com o equilíbrio, né? Talvez vocês tenham respondido, né? De outra forma aí, com certeza não tá igualzinho aqui, eu sei disso. A gente poderia colocar, por exemplo, que a chegada do sargento, né, gera a expectativa de que talvez eles fossem se relacionar, e isso é um grande problema, que talvez iria surgir um caso de traição, enfim, né? Então é isso, pessoal. Vamos parar hoje por aqui, porque no fim acabou ficando longo, né, os vídeos, e na próxima aula nós continuamos. Um beijo, tchau, tchau. E espero que lendo, parando, explicando o texto, tenha ficado mais claro, principalmente aquele início, ok? Então é